Olá, bem-vindos à nossa série Esquemas de História. Hoje falaremos sobre a Alta Idade Média. No vídeo anterior nós falamos sobre a periodização da Idade Média. Hoje nós falaremos então sobre esse período do século V ao século X. Para falar sobre a Alta Idade Média, eu separei 4 grandes momentos para a gente conseguir compreender minimamente o que aconteceu entre o século V e o século X na Europa. No século V e VI, a gente tem um processo de queda do Império Romano do Ocidente. O Império Romano se tornou muito extenso e difícil de administrar, um território muito vasto que ia da Península Ibérica até o Oriente Médio, compreendia praticamente toda a Europa e o norte da África. O segundo fator que levou a essa queda do Império Romano do Ocidente foram as invasões de povos germânicos, chamados de bárbaros pelos romanos. A partir de então, a gente tem o estabelecimento de vários reinos germânicos nesses territórios que antes eram do Império Romano. O reino dos francos, o reino dos visigodos, dos ostrogodos, dos lombardos, dos burgúndios e dos vândalos. Eu destaquei aqui os francos por 2 motivos: porque eles se converteram ao cristianismo, que era a religião oficial do Império Romano, e porque eles conquistaram esses outros povos, os visigodos, os ostrogodos, os lombardos e os burgúndios. O segundo grande momento que eu destaco aqui é entre os séculos 7 e 8, o surgimento e a expansão do Islã, da religião do profeta Maomé. Os muçulmanos, conhecidos como mouros ou sarracenos, passaram a controlar a Península Arábica, que foi onde surgiu o Islã, e se expandiram pelo norte da África até chegar à Península Ibérica, ou seja, ao atual território de Portugal e Espanha. Nessa expansão, foram estabelecidas muitas rotas comerciais. Então, nesses territórios dominados pelos muçulmanos, havia um intenso comércio de especiarias, de tecidos, de joias, de livros e também de escravos. Eu destaco também aqui no século VIII o reino dos francos. Eu havia destacado aqui antes, né? O reino dos francos ele passa a fazer a expansão do cristianismo na Europa ao conquistar e obrigar aos povos conquistados a se converterem ao cristianismo. E o reino dos francos também ficou conhecido por barrar o avanço dos muçulmanos na Europa. E o episódio mais emblemático desse confronto foi a Batalha de Poitiers, liderada pelo rei Carlos Martel. O filho do Carlos Martel, Pepino o Breve, deu sequência à expansão territorial dos francos. O reino franco passou então a ser o Império, conhecido como Império Carolíngio, Carolíngio em homenagem ao Carlos Martel. Os francos conquistaram a Península Itálica, expulsaram de lá os lombardos, que tinham muitos conflitos com a Igreja Católica. A partir de então, começa a ter uma aliança cada vez mais intensa entre a Igreja Católica e o Império Carolíngio. E o momento mais emblemático dessa aliança entre a Igreja Católica e o Império Carolíngio é a coroação de Carlos Magno, que era filho do Pipino o Breve, no ano de 800. A partir de então, o Império Carolíngio passa a ficar conhecido como Sacro Império Romano Germânico. Sacro, em referência ao sagrado, a aliança com a Igreja Católica. Império, porque era uma vasta extensão territorial que compreendia o atual território da França, Alemanha e Itália. Romano, porque a Igreja Católica é uma instituição romana. E germânico, porque essa expansão da cristandade pela Europa foi feita por um povo germânico, os francos. No ano de 815, morreu o Carlos Magno, e a partir daí há uma crescente fragmentação do Sacro Império Romano Germânico entre os seus descendentes. Há uma nova onda de invasões e saques de povos não cristãos na Europa, os vikings pelo norte, os muçulmanos pelo sul e os magiares pelo leste, e a partir daí se estabelece um clima de total insegurança e violência na Europa. Com isso, a gente tem uma crescente ruralização da vida econômica, social e política, ou seja, a consolidação do feudalismo, que é o tema do nosso próximo vídeo. Até lá!